Você acha que depois que terminou a banca, uhul, é só festa? Nananina, não. Tem que entregar o documento final para a biblioteca, fora enviar os artigos para as submissões. Eu sou a Mali, no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou mostrar aqui na tela do computador o meu planejamento para os próximos passos, porque o doutorado terminou, mas as atividades do doutorado ainda não. Olá, acadêmico, olá, acadêmica. Você acha que é só festa, né? Terminou a banca, partiu comemorar? Nananina, não. Tem muita coisa para ser feita depois que a gente, né, recebe aquela famosa frase assim: o seu trabalho foi aprovado, você recebeu o título de doutor. Eu até ganhei esse balão aqui da minha irmã. Ontem foi o nosso aniversário, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Ela me deu de presente esse balão. Foi muito divertido porque a gente estava comemorando o nosso aniversário em um shopping, então a gente ficou andando com esse balão, ela com dela, eu com o meu. Mas não é só comemoração. Quando a gente termina o doutorado, a gente tem, pelo menos na minha instituição de ensino, a gente tem 60 dias para enviar o documento finalizado para a biblioteca. Aliás, no segundo dia, depois, né, que eu terminei a minha banca, minha banca foi numa quarta-feira, na quinta-feira, a querida Janaína, lá da secretaria do meu programa de pós-graduação, já estava me enviando um e-mail com alguns documentos que eu preciso incluir na minha tese, que é a ficha catalográfica e a cópia da ata da banca de defesa. Então, hoje eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que está sendo esse meu planejamento. Na terça-feira, eu tive uma reunião, conversei com a minha orientadora para poder alinhar essas expectativas, né, do que a gente precisa fazer agora nos próximos passos. A prioridade, claro, é enviar a tese para a biblioteca dentro desse prazo, porque faz parte do rito, né, burocrático enviar o documento para a biblioteca para que possa ser, então, encaminhado a solicitação de confecção do diploma. Então, a nossa prioridade é essa nesse momento, terminar o documento oficial, que é a tese, sim, para ser encaminhada para a biblioteca. E, claro, quando for publicada lá na biblioteca, quando eu receber o ok, eu vou deixar o link aqui no canal para vocês darem uma olhada, que imagino que devem estar curiosos e curiosas para saber como é que ficou meu documento final. Mas aproveitando, antes de eu mostrar aqui a tela do computador e meu planejamento e meus próximos passos, para tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, vamos para a tela do computador então, que é o que importa. Estou eu aqui com a tela do computador aberta, aquela minha agenda que você já conhece, a gente até já falou aqui no canal sobre esse planejamento, né? Eu fazia isso quase todo mês. Se você não viu o último planejamento, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima. E aí tá ali minha banca de defesa, então foi em março de 2022. Eu tenho 60 dias para entregar o documento, então vamos lá. 23 de março, 23 de abril, 23 de maio, dá 60 dias. Então, deixa eu marcar lá em maio, aqui, prazo, até vou botar em caixa alta, prazo final de entrega da tese, biblioteca. Que aqui é o prazo final mesmo, tá? E a gente tá aqui no dia 14 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, eu tenho do dia 14 de abril ao dia 23 de maio para entregar a tese. Mas, claro, eu não vou deixar tudo para a última hora. Eu combinei com a minha orientadora que eu vou enviar para ela o documento para ela dar uma olhada até o dia 22 de abril. Então, enviar tese para orientadora, porque ela vai dar um checkzinho final, ver se é isso mesmo, e aí a gente envia para a biblioteca. Vou botar em verdinho que eu prefiro. Então, eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 para fazer a tese. Eu vou fazer, de fato mesmo, aqui nesse feriadão, finalizar tese. Bom, vou fazer mesmo, de fato, a tese nesse final de semana, que é o final de semana que eu vou estar mais livre, que eu vou conseguir fazer. Então, eu até preparei aquela minha listinha de tarefas aqui do lado para colocar algumas coisas que eu vou precisar fazer. Por exemplo, incluir página, o ata, né? Ata da banca. Incluir, fazer a ficha
datilográfica, que eu preciso entrar no site da biblioteca e aí colocar os dados lá da tese. Eu preciso mudar o título da tese, que eu vou ter que fazer alguns ajustes. Reler, resumo, resenha, não tem muito bem o nome, resumo expandido talvez, dos 3 artigos e ajustar. Não tem nada específico, é só para reler ver se está tudo certo. Arrumar a introdução, eu tenho que arrumar a justificativa da introdução, que eles pediram para deixar mais claro, mais forte o meu problema de pesquisa. Na conclusão, eu preciso ajustar as limitações do trabalho. Basicamente é isso que eu preciso ajustar, porque depois os apêndices que estão no trabalho, eles vão sair todos fora. Então, não é o caso de precisar ajustar nesse momento, mas eu preciso colocar no resumo, resenha dos artigos que título é temporário, né? Porque, enfim, a gente vai mexer nesses artigos, o título dos artigos é temporário. Bom, é basicamente isso que eu preciso fazer neste momento para a tese. O que eu combinei com a minha orientadora? Terminado isso, então a gente envia para a biblioteca, o problema é resolvido. Aí a gente vai trabalhar nos artigos para submeter. O pessoal da banca pediu, ou sugeriu, principalmente a professora Larissa, sugeriu que o meu artigo 1 e o meu artigo 2 fossem unificados e se transformassem em um único artigo para ser submetido para uma revista, porque ele ficaria mais robusto. Até se você não assistiu a minha banca, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você assistir, ela comenta isso. E aí, para mim e para minha orientadora faz sentido, a gente consegue fazer isso, ele vai ficar dentro do que é esperado para um artigo, então, sem problema nenhum, a gente consegue fazer isso. Então, eu combinei com ela que eu vou unificar textos do artigo 1 e artigo 2, porque aí ela vai dar uma lida, a gente vai fazer os últimos ajustes, porque realmente não tem muito mais o que trabalhar nesse artigo, e aí a gente vai, então, enviar para um revisor de língua inglesa, a gente está decidindo ainda o que a gente vai contratar de serviço para revisão antes de enviar para a revista, e depois, então, fazer toda aquela documentação e enviar para a revista. Então, enviar para orientadora, últimos ajustes, enviar para revisor, ou revisora, não sei ainda, criar documentos para submissão e enviar para submissão. Muito bem, isso que a gente vai fazer no artigo 1, que aí o artigo 1 é o artigo 1 e o artigo 2 da tese. O artigo 2 vai ser o meu artigo 3, que o artigo 3 a professora Larissa Becker gostou muito da ideia do artigo, mas claro, ele precisa ser trabalhado para ficar mais robusto. Uma das ideias é até acrescentar dados de uma outra pesquisa que eu já tinha feito, que é a minha pesquisa da dissertação, que a gente coletou dados, inclusive, depois que eu concluí o mestrado, e são experiências que podem ser comparadas. Eu coletei dados de uma forma muito semelhante, daria para fazer isso cientificamente e metodologicamente falando, então a gente pretende fazer isso, para deixar o artigo mais robusto. Além disso, a gente pretende também mandar um e-mail para a professora Larissa Becker, para ver se ela teria interesse em participar conosco desse artigo, vamos ver se ela aceita, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é enviar e-mail para a professora Larissa, verificar dados da dissertação e aí sim fazer ajustes no artigo. E aí as outras tarefas eu vou deixar para colocar depois que forem tomadas as decisões, como por exemplo se a professora Larissa Becker vai aceitar trabalhar com a gente ou não, aí pode ser que a gente tome outro rumo. E por fim, eu conversei com a minha orientadora, tenho que ainda publicar o artigo da minha dissertação, que não foi publicado ainda, a gente nem chegou a fazer e submeter, ele está em formato de monografia ainda. Então, a gente vai trabalhar nisso, vou rever todos os meus dados, vou organizar o meu projeto no Atlas TI, que está desatualizado, está na versão 8 ainda, vou incluir os novos dados que a gente coletou, vou deixar ele mais atualizado, vou ter que atualizar a revisão de literatura também, e aí sim a gente vai preparar esse artigo para submeter para uma revista. Então,
estruturar projeto Atlas TI com os meus dados, recuperar esse projeto, atualizar dados, atualizar revisão de literatura e, enfim, aí depois a gente vai ajustando o texto e também vou incluindo as informações. Basicamente, o que a gente pretende fazer durante este ano? Qual é o nosso planejamento para este ano? Terminar a tese até agora, final de abril, e enviar para a biblioteca esse documento. Depois, em maio, a gente vai trabalhar no artigo 1.2, que vai virar um único artigo para submeter para a revista, porque são pouquíssimos ajustes, só precisa mesmo revisar o texto e enviar para a revista. Depois a gente vai trabalhar mais a fundo no artigo 3 da tese, enfim, para fazer essas modificações nos dados, incluir esses outros dados, ver se a professora Larissa aceita participar ou não. E lá no segundo semestre, então, a gente pretende trabalhar finalmente no artigo da dissertação e submeter. Esperamos, então, submeter 3 artigos ainda no ano de 2022. Tomara que dê certo, esse é o nosso planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber como é que tá indo o meu planejamento. Para você que tá me assistindo aí, que achou que o Diário de uma Doutoranda tinha acabado, nananina, não. Depois que a banca termina, não terminou as tarefas, tem muita coisa para fazer e, é claro, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal. E aí, me conta aqui nos comentários como é que tá indo a sua pesquisa. Passou na banca? Não passou na banca? Tem atividades para fazer pós-banca? Deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até!